Êxodo capítulo 32. Estivemos com Moisés lá no monte, dedicamos algumas pregações para este evento, onde ele passou 40 dias e depois recebeu as 2 tábuas das mãos do próprio Deus. Está dito que foi escrito com o dedo de Deus, algo muito significativo. Mas não foi bom o que aconteceu daí para frente, não. 32, versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesse estudo, abençoa-nos nesse aprendizado, abençoa-nos nesse caminhar para o céu, enquanto percorrendo estradas terrenas com os nossos pés, mas esperamos que com os corações no céu, querendo aprender para aplicar aqui no que se torna uma grande luta, porque o mundo nos odeia, o mundo odeia Cristo, o mundo está no controle do diabo, pela tua permissão, e nossos padrões são diferentes, os teus padrões são diferentes, e são pressões constantes ao nosso redor e dentro de nós. Nos ajuda a aprender com a parte deste capítulo que vamos tratar hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a ausência prolongada de Moisés preocupou o povo e disse: ele sumiu. Não sabemos o que aconteceu com ele. Precisamos de outros deuses. O problema é que Moisés era apenas o líder deles, espiritual, não era o Deus deles. Mas, obviamente, eles eram muito primários em termos de adoração a Deus. 400 anos escravos no Egito, o povo, gerações após gerações após gerações, se paganizaram lá no Egito. Moisés surgiu como que do nada, com Arão do lado, e sucedeu então toda aquela história das pragas e do drama para arrancar o povo do Egito, e muito ensino da parte de Moisés, mas um ano e pouco durou tudo aquilo. Então, ali não estava um povo educado espiritualmente, doutrinado e bem ao par do que era adorar a Deus. Deviam conhecer a história de Abraão de uma maneira muito remota, distorcida, e mesmo assim esse Deus nos deixou lá 400 anos lá no Egito. Aí vem esse Moisés, tudo bem, mostrou que tem poder e tudo, mas piorou, fez que nós sofrêssemos mais ainda. E o que aconteceu de fato? Aí vieram as pragas e o poder de Deus através de Moisés, mas tudo ali muito traumático, muito rápido, muito uma coisa em cima da outra, e no fim saem correndo de noite. Então esse povo não era um povo maduro, era muito fraco e ainda um bocado paganizado. Ainda. E eu não sei exatamente na cabeça deles o que era Moisés, o que era Deus,
né? Eles parece que confundiam ali, e alguns estudiosos acham, inclusive, que quando falam em deuses, façamos deuses e tal, eles estavam mais querendo dizer, era uma imagem de alguma coisa, porque aqui nós vemos Moisés, ele é o nosso líder, quando ele for a gente vai. Então, ele não era Deus, mas levava até Deus ou dirigia, com ele. Sumiu. Então, tem que ter alguma coisa. Mas essa explicação não é muito satisfatória, porque Arão estava ali, irmão de Moisés, intercedeu com Faraó e tudo, era o porta-voz de Moisés, e como vocês sabem tudo. Então, por que não era Arão? Arão, você fica no lugar de Moisés. Então, não é só, para mim, pessoalmente, não satisfaz muito a ideia de que o povo queria só alguma coisa para ver, para pegar e tal, alguma coisa física, como Moisés estava ali na frente deles, e sumiu, então vamos fazer alguma coisa aí para substituir. Não creio. Pode ter algo disto, da necessidade de ver alguma coisa para pegar e ver e sentir uma relação não somente mental, mas um paganismo pesado, sem dúvida alguma. Não quiseram esperar Moisés voltar, e assim aconteceu. A adoração a Deus foi afetada, e não deveria ter sido afetada. Tudo bem, eles conheciam esse Deus há pouco tempo, no sentido de, foi a partir do tempo que Moisés apareceu a eles, mas sabiam a história de José, certamente sabiam a história de Jacó e tudo. Seja como for, a adoração deles a Deus era nova, sem muitas raízes, e rapidamente foi afetada. E aqui já vem uma lição. Nunca permita que o seu relacionamento com Deus seja afetado com a situação do seu pastor. Seja a situação física dele, mental dele, espiritual, de qualquer forma. Se ele adoecer e não puder exercer o pastorado, pregar ou coisa assim, não se abata por isso, não se deixe esfriar por isso. A igreja deve procurar substitutos definitivos ou provisórios, dependendo do caso, mas não se deixe esfriar. Se ele tiver uma vida cristã fraca, você não vai ter uma vida cristã fraca por isto. Se ele se desviar, não é motivo para você também se desviar. Aliás, é motivo para a igreja o mandar embora. Talvez discipliná-lo antes. Seja como for, a parte de qualquer coisa que ocorra com seus líderes espirituais, Deus está no céu, digno de ser adorado, e isso é tudo. Ponto, acabou-se. Eu digo isso porque é comum. Comum. Você conversa com pessoas, sou crente. Mas não tem igreja. Não tem igreja? Não, não quer saber de igreja. Você é crente e não quer saber de igreja. Não, pastor é gente, é homem. Já tive tanta decepção com pastor, já vi de todo jeito, eu não vou nem lhe contar. Mas já vi de todo jeito, coisa ruim, o que eu vi. E não vou nada. Eu sou crente, eu e Deus. Aí dá vontade de dizer assim, você não é crente, não é com você, nem com Deus, nem com ninguém. Ou então pode até ser crente mesmo, mas você conhece muito pouco a Bíblia, ou você se conhece, é muito desobediente. Porque não é o assunto, não é a questão. Deixar de adorar a Deus como Deus quer ser adorado, como ele deixa claro no Novo Testamento, que através de uma igreja, de uma filiação à igreja, do serviço à igreja, corpo de Cristo, tudo que ensina, e acha que tem uma boa desculpa, uma boa explicação, porque pastores, alguns são fracos, pecadores todos são, mas alguns deixam o pecado predominar e não tem padrão.
para ser um líder espiritual e tudo, por causa disso você se desvia, ou você peca, você erra. Não. Eles serão responsáveis, sim. A Bíblia diz que os pastores, os mestres serão mais responsabilizados, certo? Mas não significa que o outro, o que está do outro lado, o pastorado, o que é pastorado, o pastoreado, a ovelha, ou o aluno, seja o que for, que está desculpado absolutamente. Então fica aí a lição. Adore a Deus, seja um crente de primeira qualidade à parte do seu pastor, dos seus professores, dos seus líderes espirituais. Eu sei que eles têm a responsabilidade disso. Eu sei que tem pessoas que saem da igreja porque a igreja não consegue, como deveria conseguir, resolver uma situação de um pastor indigno ou de má condição e tudo, e que a igreja tem meios para resolver isso, até colocando-o fora, como já falei, mas não sabe, não quer, ou não pode, não importa, a pessoa sai, tudo bem, mas não vai enfraquecer a sua adoração por causa do pastor. Não faça assim. Muito bem. Enquanto Moisés estava lá tendo momentos maravilhosos com Deus, lá em cima do monte, o povo se desviava embaixo. E era um povo que mostrou muita fraqueza, e onde há fraqueza espiritual, há impaciência. Uma maneira até bem segura de medir a espiritualidade de um crente é a paciência com que ele passa por aquela dificuldade, a capacidade dele esperar uma situação adversa melhorar, e enquanto espera, mantém o seu padrão cristão, para não dizer aumenta o seu padrão cristão, cresce na dificuldade, em vez de se impacientar. E nesse aspecto, impaciência não se torna um algo apenas de personalidade. Não, porque minha natureza é impaciente, meu pai é, minha avó, essa é genética e tal. Eu entendo que tem um aspecto genético ou de personalidade, uma pessoa mais calma, mais tranquila, e o outro é mais impaciente, é mais agitado e quer as coisas logo resolvidas. Eu sei que tem um aspecto, sim, pessoal, mas não confundam isso com uma impaciência espiritual, com uma capacidade de aguardar situações, esperar, com base numa confiança em Deus, com base numa tranquilidade amparada numa fé robusta. É diferente. Eu sou uma pessoa muito impaciente, então não vá confundir uma coisa com a outra, porque não é assim. Impaciência pode ser um pecado grave, quando ele tem raízes de incapacidade de não suportar uma provação que vem do alto. E é famoso a historinha da criança que diz: Senhor, cura meu irmão, mas cura logo. Hoje à noite logo. Não é assim. Crente maduro não é assim. Agora, infelizmente, a impaciência não costuma vir só. Ela traz consigo a desobediência, como nós vamos ver já à frente. Continuando. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor.
No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Por incrível que pareça, Arão concordou com a ideia de fazer alguma coisa de ouro, no caso, um bezerro, que alguns estudiosos acham que podia ser mais, até uma tradução mais fiel, se fosse um touro, pelo hebraico lá e tal. E interessante o peso que deram às argolas, das argolas de ouro, de mulheres, de filhos, e parece que os homens usavam argolas também na época. Seja como for, a posição, a postura de Arão é algo que nos deixa muito, assim, confusos. Não tem que não se perturbe um pouco ou até muito com o que aconteceu com Arão exatamente. O que houve aqui? Irmão de Moisés, porta-voz dele, acompanhou todo o processo de tudo que aconteceu com Moisés lá no Egito, na luta contra Faraó, tudo. Arão acompanhou tudo de perto, perfeitamente. Já tinha larga experiência com o poder de Deus, larga em termos de quantidade, não em termos de tempo, como eu disse. O que se sabe, o período que durou tudo aquilo, imagina-se que foi coisa de um ano e meio, 2 anos, uma coisa, não se tem exatamente. Seja como for, ele tinha uma experiência, como pouca gente no mundo, ou talvez ninguém, além do próprio Moisés. E como é que se explica isso? Se é que é explicável? Certos comportamentos, a gente não consegue explicar nem o nosso. Nós nos decepcionamos com nós mesmos, muitas vezes imagina com outros e alguém que a gente nem conheceu, que viveu muito tempo atrás. Seja como for, a gente não perde muita coisa em tentar encontrar algum motivo racional, coisa assim. Parece que era um homem fraco, como vamos ver na próxima pregação, inclusive, meio acovardado, e propenso a mentir. Eu não vou dizer mentiroso, porque mentiroso é alguém que mente de costume. Propenso a mentir é alguém que pode ter a tentação e às vezes cai na tentação aqui lá de mentir, que eu acho diferente. Mas tudo bem. Então ele mentiu feio para Moisés, como nós vamos ver. Então, ou ele teve medo do povo, ou ele não enxergou a gravidade do problema, ou as duas coisas, sabemos exatamente. E não há desculpa para Arão, mas 3 coisas talvez atenuem o erro dele e nos ajude a ser um pouquinho mais compreensivos com ele. Primeiro, nós não lemos que Arão idolatrou, tanto que ele não foi morto na matança que se seguiu. Morreram muitos idólatras e ele não foi morto. Não foi Arão quem disse que o bezerro representava os deuses que tiraram Israel do Egito. Foi o próprio povo que disse, no versículo 4. Esse foi os deuses, não se sabe nem por que também que usam o plural quando falam do bezerro ou do touro de ouro, mas usam o plural. Aí os eruditos passam muito tempo explicando por que isso e tal. Parece que ele se limitou a fazer, que não é pouca coisa, eu sei, mas pelo texto ele fez lá. Mas ele não creditou aquela peça ali de ouro, aquele objeto parecido com um touro. Ele não creditou nada ao bezerro de ouro. Terceiro, versículo 5, ele diz que, vendo Arão isto, ele anunciou uma festa ao Senhor no dia seguinte. Provavelmente ele estava com o Senhor na mente, Deus, o Deus que os tirou do Egito. Muito provavelmente, porque ele sabia que foi Deus que os tirou do Egito. Ele viu tudo, não é possível. Então, aqui nós estamos no terreno da probabilidade, não podemos afirmar que ele
como que perdendo o rumo e aonde estava indo a coisa, anunciou uma festa ao Senhor. Talvez ao Deus de Israel, mesmo que com aquele bezerro ali do lado. Não sei. E essa festa que nós vamos ver aqui degenerou. Não sabemos se foi da vontade dele ou era o plano dele, talvez não. É impressionante que mesmo depois disso, foi exatamente a esse homem que Deus deu a suprema honra de ser o primeiro sumo sacerdote de Israel e de onde descenderiam todos os outros. Uma posição espetacularmente importante, honrosa, nobre, sacerdote, para representar o povo diante de Deus, interceder. Este homem aqui. 2 lições para o crente em geral e outra para os pastores. Para o crente, não se iluda com os seus pastores, eles são sujeitos a fraquezas como quaisquer outros. Estou mais ou menos repetindo o que eu acabei de dizer sobre os pastores e tal. Não, isso é outra coisa. Ali é para você não se deixar impressionar com os erros dos seus pastores e ser influenciado na adoração a Deus. Aqui eu estou dizendo não se iludir. Independente da sua reação com Deus, se você vai se desviar também ou vai esfriar e tudo, lá no seu coração, na sua mente, iludir. Eu nunca esperaria isso do meu pastor. Espere! Espere, eu não digo isso de homem nenhum, nunca disse nem do pastor Haroldo Rainer. Se tivesse alguém que eu diria isso, seria o pastor Haroldo, que me levou a Cristo e era o meu padrão de um crente excelente, comprometido, de um homem de Deus, e talvez não pudesse deixar de ser pelo que ele foi na minha vida e me levando a Cristo. E eu nunca passei nem perto de dizer a frase. Eu não acredito que ele possa fazer isso aí. Não pode, eu não admito isso vindo. Nunca diga isso de homem nenhum, nem da sua mulher, nem do seu marido. Não diga, porque homem é pecador, homem é não confiável, homem é falho. E o homem sem Deus, e quando é mesmo influenciado por Satanás, ele pode ser monstruoso. Leiam as biografias de alguns e dizer que o homem é um animal, no sentido mesmo de cruel ou malvado ou coisa assim, isso é uma ofensa aos animais. Certos homens serem chamados de animais é uma ofensa terrível aos animais. E eles não fazem protesto desfilando na rua com as plaquetinhas lá, porque, coitado, não sabem. Mas se eles soubessem, eles viviam o tamanho da ofensa a eles, animais, chamarem alguns seres humanos de animais, verdadeiros monstros, que não se quer acreditar que existiu na face da terra. E a gente sabe que existiu porque ficaram famosos e poderosos, mas hoje é óbvio que existem também aos montes. Mas o crente já está... Eu sei que o crente agora tem o Espírito Santo, que o crente já está bastante seguro, com a rédea muito mais curta nas mãos de Deus. O Espírito Santo já ali operando e constrangendo e segurando, retendo muitas coisas. Mesmo assim, o Espírito Santo permite que homens de Deus caiam e caiam feio. Ok? Então, não se iluda, ore por eles, respeite-os enquanto eles estão na posição de pastoreio, que a Bíblia dá autoridade a eles e tudo mais. Tudo bem, obedeça-os até onde for razoável pelas Escrituras, são autoridades, sem dúvida. Mas não se iludam. E para os próprios pastores,
a mesma lição, mais ou menos ao contrário. Não se ache grande coisa por estar em posição de destaque. Eu sou o tal. Da minha família todinha, eu tenho não sei quantos irmãos, não sei quantos primos, nasci lá não sei onde, interior, e eu saí assim, pastor. Igreja até grande, minha igreja lá, começou pequena, eu já grande, sou um pastor. Não se iluda consigo mesmo, não, nem se ache muito especial por isso, não. Aliás, quanto mais você se achar especial por isso, mais pertinho você está do precipício. Você lembra de Arão, quando você quiser se sentir o tal, por ser pastor e tal, você lembra de Arão? No dia seguinte, fizeram uma festa religiosa, não sei, talvez a mesma que... Certamente a mesma que Arão tinha concebido, porque ele edificou um altar diante dele, apregoando, disse, no versículo 5, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Há um problema muito grande aqui. É que a palavra divertir no hebraico, ela é diretamente ligada com orgia. É uma palavra terrível. Então, o povo foi comer, beber, se divertir. Comer e beber até aí ainda podia ser de alegria com Deus, e saíram do Egito e tal, mas quando entrou aqui o divertir-se, que não é bem divertir-se, é uma palavra muito mais forte, aí ficou evidente o tanto que eles haviam se afastado. É bom, para ser bem fiel à época, que talvez não fosse imoralidade, era imoralidade, mas não por si só, como uma farra no carnaval, todo mundo embriagado e sexo por sexo mesmo, para isso. Não, é diferente. Havia motivos religiosos. Achavam mesmo que estavam adorando os idólatras da época, achavam mesmo que estavam adorando aos seus deuses com muitas atividades sexuais. Prostitutas religiosas que ficavam no templo e achavam mesmo que eram servas e estavam a serviço dos respectivos deuses pagãos. Repito, não deixa de ser orgia e de ser um sexo aborrecível a Deus, sim, mas é diferente. Entendam isto aí, ok? É interessante que fala em comida e bebida. Os mesmos elementos referidos lá no capítulo 24, vamos ler, eu comentei que os anciãos, com Moisés e o próprio Arão, e os filhos de Arão viram a Deus no monte e comemoraram a aliança que Deus fez, acabaram de fazer com Israel. Uma comemoração aprovadíssima por Deus, na presença do próprio Deus, um momento de alegria, um momento lícito. Nós até comparamos, quando eu preguei sobre esta passagem, comparamos até com a ceia do Senhor. Na época eu falei isso. Então, os mesmos elementos, comida e bebida. Há pouco tempo, no mesmo contexto cultural, ali com eles mesmos, com o próprio Arão e os filhos deles e outros líderes que estavam em cima no monte, no mesmo monte que Moisés agora estava só, eles estavam lá e comeram e beberam lá, na presença do próprio Deus. Então, o comer e beber não é o problema aqui, mas a idolatria que acompanhou, e evidentemente o aspecto, como eu já falei, sensual, sexual e tudo mais. Só um toque antes de voltar para o versículo 7, continuar para o versículo 7. É natural nós expressarmos a nossa adoração a Deus com coisas ou atitudes externas. Tipo,
instrumentos musicais. A própria voz, o que você fala, o que você canta a Deus, sua maneira de se vestir, de se comportar, de falar, de várias formas visíveis, audíveis, em que se percebe. A gente usa essas coisas para expressar nossa adoração a Deus. E para outras coisas também, para a vida de uma maneira geral, lógico, mas eu estou me concentrando aqui nas coisas que a gente se utiliza para mostrar uma adoração a Deus. Mas nada disso garante que a nossa adoração é aceitável ao próprio Deus. Música linda aqui no piano. O pianista pode estar muito longe de Deus, até ofendendo. Você está aí cantando, e quem vê acha bonito. E é bonito, um crente na sua igreja, cantando, louvando a Deus. Tudo indica que aquela pessoa está louvando a Deus. Tudo indica, né? E não está. Uma roupa bem comportada. Então, estavam, a parte da questão sexual lá, estavam numa festa, comendo, bebendo. Mesma coisa que os outros estavam fazendo lá, os líderes, na presença do próprio Deus. Ali era adoração mesmo. Aqui não era, tanto que veio acompanhado de outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Cuidado para você não se deixar enfeitiçar com o fato de que você se comporta muito bem, você fala de uma maneira correta, você toca para a glória de Deus, você canta para a glória de Deus, você se veste de uma maneira excelente, você serve a Deus, você até dá aula, você até prega, e o seu comportamento, até onde se pode ver, é excelente. Mas aqueles mesmos elementos podem estar representando algo por trás muito ruim. Embora naquele caso não foi nada muito por trás, porque tinha o aspecto realmente das orgias. Seja como for, olha o seu coração. Depois você olha o que você vai fazer com a sua voz, com a sua roupa, com o seu corpo, com o seu comportamento. Depois você olha, ok? Depois você olha. Não inverta. Olha o seu coração, suas intenções, porque Deus está lá direto no seu coração, nas suas intenções. Ele não vê nem a roupa. Ele não vê nem o que você está tocando, o que você está ouvindo em casa, ou no carro, na frente dos irmãos, ou sozinha, ou sozinho. O comportamento, o que você está dizendo com a sua língua, o que você está falando. Antes de ver o coração. O coração está ok, aí Deus vai e presta atenção para a segunda parte. E eu digo isso, pastor, o senhor não conhece o coração de Deus para dizer isso. Conheço mesmo não, mas ele diz, não sei eu que estou penetrando no coração dele, não. Está escrito para mim, para você, para qualquer um, que ele vê o coração em primeiro lugar. Então, a reação de Deus, eu pensei que ia dar tempo para hoje, não deu. Então vamos deixar para a próxima semana, que é muito interessante, versículo 7, para não dizer triste, melancólico mesmo. Aquilo que Deus mostrou, muito magoado, irado, tudo ao mesmo tempo aqui, dizendo que o povo se deteriorou, como nós vamos ver então na próxima pregação, mas a reação deste Deus pessoal. E depois, digo pessoal, porque eu gosto de lembrar, Deus é um Deus pessoal, Deus é uma pessoa, apesar de que esse termo é o que nós temos para aplicar para ele, é um termo que a gente sabe que é muito inadequado, muito
pouco para explicar o tamanho de quem é esse Deus, mas achamos que o melhor que podemos expressar é dizer que é uma pessoa com os elementos de uma personalidade, consciência e padrão moral e tudo, não vou explicar isso agora. E a gente ainda procura ajudar um pouquinho lá, botando um P maiúsculo, para ajudar um pouco, mas a parte de como se chama isso, Deus é um Deus que gosta de interagir. Ele nem gosta de interagir. Ele é interação pura. Ele funciona conosco interagindo o tempo todo, não é que ele gosta. Ora, interaja com Deus. Irmãos, vamos encerrar agora, 6 horas tem o nosso culto, para nós, então, voltarmos a interagir com Deus, no nosso culto, louvor, pregação e tal. Pronto, pausa. Não. Vá para casa interagindo com Deus, pensando em Deus, louvando a Deus no seu coração, honrando a Deus no seu coração, dando graça a Deus pela comida daqui a pouco, não como uma forma costumeira, nem exteriorizada, mas como algo que vem do seu coração. Aí essa forma exteriorizada adquire total sentido, mas agradeça de coração. E se tiver uma briga com a mulher hoje de tarde, brigue de uma maneira cristã. Não estou querendo aqui dizer que casal vão brigar hoje não, mas me ocorreu dizer isso, ou com a namorada, ou com o namorado, ou se estiver doente, e o Covid está chegando, não é. Interaja com Deus, entregue a Deus a sua saúde, entregue a Deus que você está mole, está não sentindo mais gosto com nada, chegou, calma, fique com Ele, cole nele, pense nele, ore a Ele, independente de como você está, se você está louvando alto ou baixo, e de qualquer outra coisa, e botando um som bem bonito para você ouvir e se edificar, ótimo, tudo bem, mas seu coração, interaja com Deus, até chegar às 6 horas aqui, se Deus quiser, sem briga com o marido, nem com o namorado, sem Covid, sem problema, se Deus assim permitir, estejamos aqui para nós continuarmos nossa interação com Deus, e amanhã continua, e a vida toda, dia após dia. Esse é o viver cristão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender mais de Ti, mesmo com lições muito feias como esta lá de Arão e daquele povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.